Como ainda todos capazes do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nesta noite vamos continuar louvando o Senhor bem alegremente. Dizendo assim, ó. Esta foi a promessa que Ele nos fez.
carregar. Saiba que Cristo também carregou, foi humilhado, escravo da dor, mas nem assim ele desistiu. Olha só, irmãos, sei que você tem o nome escrito no livro. Ora, peça a força a Deus vivo, ele te ajuda a cruz carregar. Irmãos, sei que você tem o nome escrito no livro. Ora, peça a força a Deus vivo, ele te ajuda a cruz carregar. Vale a pena, irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia morar com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia morar com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Palmas para o Senhor, aleluia. Consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou disse fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia.
Nesse momento eu convido a banda Cristo Senhor para louvar o nome do Senhor Jesus. E as palmas engrandecem o nosso Deus. Aleluia. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença eu desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial no teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Estou aqui para te adorar. Tua presença eu desejo estar. Eu sei que nada sou, Mas vem me humilhar. preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser regado e cuidado pelo teu Espírito. Fluar em mim como um manancial, teu interior. com águas vivas, restaura o meu ser. Eu quero ser, eu quero ser O jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim do teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Aleluia. Quem quer ser o manancial de águas vivas do Senhor aqui? Então vamos, cante junto conosco. Diga: eu quero ser. Eu quero ser um jardim fechado, regado e cuidado pelo Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos que aqui estão presentes no templo do bairro Matias Velho, na cidade de Canoas. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento
através da internet. Que Deus abençoe as dezenas de pessoas que estão de longe acompanhando a bênção e a graça de Deus. Tiveram a oportunidade de até esse momento poder experimentar, vivenciar a paz, o amor, a graça de Cristo através dos louvores. Mas nós vamos nesse momento estar abrindo as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia, você que está aqui na igreja, você que está em casa, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37 e versículo 3. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram ao culto, que estão nos acompanhando. Certamente cada um depois, durante as orações, estará fazendo seus pedidos, estará orando a Deus, clamando a Deus por aquilo que precisa, por aquilo que necessita. Livro de Gênesis, capítulo 37 e versículo 3. Gênesis 37, 3. Vamos falar hoje sobre a história de José, mas apenas algumas partes dela, porque nós vamos entender, nós vamos aprender a sonhar. Sonhos fazem parte da nossa vida. A pessoa que não sonha, ao mesmo tempo não vive. Só que não adianta apenas sonhar. O melhor dos sonhos é ver cada um deles concretizados. Amém? Então vamos ver essa linda história e falar sobre isso. O tema da mensagem hoje: aprenda a sonhar. Gênesis 37, 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, que a tua graça, que a tua bênção, que a tua glória venha iluminar e abençoar a vida e o coração de cada um de nós. Purifica, santifica e ajuda, Senhor, para que cada um possa estar cada vez mais na tua presença, iluminando, abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos entender cada vez mais da tua graça e da tua bênção, tão poderosa e maravilhosa sobre nós, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Depois os irmãos, se quiserem rever este culto e outros, é só acessar o site da igreja, www.ministériocristosenhor.com.br. Lá estamos colocando todos os links para você assistir a todos esses cultos. Já tem cerca de 12 programas de rádio também, que foram ao ar da Rádio Liberal FM, também está lá no link Rádio Online, você pode ouvir esses programas. E peço desculpa alguma trava nas transmissões, os vídeos, enfim, porque ainda estamos em implantação desse sistema todo. Pois bem, vindo aqui para a questão da palavra de Deus, que é mais fácil. Nós estamos hoje, e vamos ver hoje, a questão de aprender a sonhar. Aprender a sonhar. Estamos falando de José, penúltimo filho de
Jacó, que também passou a ser conhecido como Israel. Amém? Ele que era filho de Jacó com a sua querida e amada Raquel, ele, por ser filho de Raquel, eles tiveram tanta dificuldade para ter filhos, Jacó e Raquel, e ao analisarmos os textos, a gente entende até o porquê, porque Raquel veio inclusive a falecer no seu segundo filho Benjamim. Então entendemos por que Deus, ele tardou tanto para abençoar Raquel com filhos. Deus viu que ela tinha um problema de saúde que poderia levá-la à morte, e acabou tardando isso na esperança, vamos dizer assim, que ela viesse ter mais fé, mais confiança em Deus, né? Que ela viesse acreditar mais em Deus, que ela viesse confiar mais em Deus, porque Raquel era bastante idólatra, ela gostava muito de idolatria, né? E isso acabava separando ela de Deus, impedindo que Deus conseguisse curar e de fato abençoá-la. Então nós vemos que, por eles ter levado tanto tempo para ter filhos, Jacó e Raquel, José, assim como Benjamim, os dois filhos que eles tiveram, eram filhos especiais. Eram filhos especiais. Era o filho predileto de Jacó, José, porque foi o primeiro filho que Raquel conseguiu dar a ele. Amém? Vemos que por causa disso, Jacó tratava melhor esse filho, zelava mais por esse filho, cuidava mais desse filho, mimava mais esse filho. Todo mundo usava aquela roupa padrão, branco. A de José era colorida, né? Então para ele tudo era especial, era melhor, era diferente, e através disso gerou uma inveja da parte dos seus irmãos. Seus irmãos, os seus demais irmãos, eles acabaram tendo inveja de José, pela maneira como Jacó o tratava. Eles não conseguiam entender, e esse é o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, que é com relação a esses sentimentos negativos. Eles não conseguiam entender que esse sentimento que Jacó sentia por José era normal. Era normal, devido aos fatos, devido às situações, devido ao sofrimento de Jacó e Raquel em ter filhos. Tudo isso gerou uma carga emocional que foi depositada sobre José como a realização de um sonho. Então era normal que Jacó tivesse esse sentimento especial por José, em detrimento dos seus demais filhos. Porém, eles não conseguiam entender isso, que Jacó, ao fazer isso, não estava sendo injusto com os demais. Tanto que na divisão, depois dos bens, na divisão das tribos, todos eles ganharam exatamente a mesma quantidade, a mesma parte. Não teve diferença. Só que José aqui era conhecido como o sonhador. Alguém já falou isso para você? Que você sonha demais? Que você é o sonhador. Que você é a sonhadora. José era conhecido como sonhador, como a gente pode ver aqui no versículo 10, desse mesmo capítulo, que ele diz: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhastes? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Então eles não entendiam. Pô, esse cara não para de sonhar na vida, tio. Mas Deus é bom. Deus é bom. E aí Deus olhou para José e disse: José, lá no pensamento dele, se José continuar morando com Jacó, o máximo que ele vai ser na vida é o filhinho do papai. Ele não vai ser outra coisa. José, os seus irmãos estavam trabalhando.
Jacó pede para que José fosse lá onde os seus irmãos estavam trabalhando, para ver como estava o trabalho, certo? Que daí os seus irmãos o prendem, atiram numa cova e o vendem como escravo. Aí eu te faço a pergunta: se os irmãos de José estavam trabalhando, por que José também não estava? O que José estava fazendo em casa, em horário de trabalho, ao lado do seu pai? Ele estava sendo o filhinho do papai, cheio de mimo, cheio de regalias, recebe a melhor comida, recebe a melhor cama, recebe as melhores vestes, tudo que tem de melhor ele recebe, só não recebe a parte de trabalhar. E Deus viu isso. Se eu deixar ele com Jacó, ele nunca será um grande homem de verdade, e ele tem potencial e capacidade para isso. Ele tem capacidade para isso. O que Deus faz? Permite, vou separar José de Jacó. Os seus irmãos vão e o vendem. Deus, claro, guia todas as coisas. Jacó poderia ir trabalhar, quem sabe, numa mina de carvão, poderia ir trabalhar em algum serviço pesado, duro. Deus guia ele lá para a casa de quem? Potifar, um grande fazendeiro, um homem de grandes domínios, e ali coloca José para trabalhar. E aí ele coloca José para trabalhar. José, pela primeira vez na vida, descobre o que é fazer calinho no dedo. Ele descobre o que é suar trabalhando. E José se empenha, José se dedica, como nós vemos aqui no capítulo 39, versículo 1 em diante, ao 6, se dedica, trabalha, o trabalho dele começa a dar resultado. Deus, por amor a José, começa a o abençoar. Aonde ele põe a mão, cresce. Aonde ele põe a mão, vai para frente. E Potifar observa isso. Poxa, tudo que esse rapaz faz, dá certo e vai para frente. Então, a partir de hoje, o colocarei sobre todos os meus bens. Tudo que eu tenho, ele vai comandar. E tu sabe que chega numa situação que nem Potifar sabia mais o que tinha, ao ponto dele dizer: nada do que eu tenho mais eu sei quanto é. A única coisa que eu realmente sei é o quanto de pão tem no meu prato. O restante, só José sabe. Segunda pergunta: se o José tinha tanta capacidade assim, tinha tanta inteligência para a administração, tanta capacidade para o trabalho, por que lá na casa do pai dele, ele era conhecido apenas como o sonhador? Estão começando a entender que José estava no lugar errado e na hora errada? Ele jamais seria alguém se continuasse lá, naquela situação de conforto que ele estava. Deus precisou arrancá-lo daquele lugar, e não haveria outra forma de tirá-lo de lá, se não fosse através da venda pelos seus irmãos. Jacó jamais ia aceitar se afastar de José, mesmo que fosse para o bem dele, porque era o seu filho preferido. Não houve outra forma de Deus conseguir tirar José da sua mesmice, da sua situação de conforto, e levá-lo para uma posição aonde ele teria que passar a ter atitude, comportamento, ele teria que correr atrás, ele teria que fazer acontecer. E ele vai para essa situação. E começa a crescer, começa a desenvolver, começa a melhorar de maneira incrível. Mas sempre vem o momento da provação, sempre vem o momento de Deus testar aquele que é seu. E não sendo diferente, Deus expõe José a um teste de fidelidade. Fidelidade.
a mulher de Potifar vem e dá em cima de José todo dia. Todo dia ela queria se deitar com ele. Todo dia, todo dia, todo dia. E ele não, de forma alguma. O meu patrão colocou nas minhas mãos tudo o que ele tem. Tanto que nem ele mesmo mais sabe o que de fato tem, só eu. Ele apenas não colocou na minha mão você. E se ele não te colocou na minha mão, não sou eu que vou pegar. Até um dia que a mulher já estava em desespero, como se diz, e avança nele. E ele estava com vamos dizer assim, um casaquinho, devia estar mais frio naquele dia, né? E ela leva a mão no casaco dele, e ele atira os braços para trás e dá no pé. Mas aí até explicar que focinho de porco não é tomada, aí até estava só os dois juntos, e obviamente todo mundo não ia acreditar na palavra de um escravo, mesmo com todas as qualidades que tinha. Foram acreditar lá naquilo que a mulher disse. A mulher chama todos os empregados, começa a gritar e a berrar lá dentro de casa, faz aquele escarcéu, dor de cotovelo deve doer mesmo. Quando chega o marido, ela conta a mesma coisa, o homem fica furioso e vende, ou melhor, manda prender José. Aí eu fico imaginando, me colocando no lugar de José, poxa, agora que a minha vida começou a dar certo, lá vou eu de novo para estaca zero. Mas quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Já escutei muito crente, inclusive, falando isso. Você de certo já deve ter escutado. Mas quem é que disse que Deus escolheu José para ser governador de um sítio? Quem é que disse que Deus escolheu José para ser governador de uma fazenda? Quem é que disse que Deus escolheu José para ser um escravo ou um mero empregado? Deus escolheu José para ser governador, não para ser empregado. José teve que ir para a casa de Potifar, passar por tudo isso, para adquirir experiência. Como que José iria um dia governar o grande Egito e ter poder sobre o mundo inteiro como ele chegou a ter, se ele nunca tinha administrado nem uma casa 6x8? Ele nunca tinha administrado, nem trabalhado na vida o homem tinha. O máximo que ele sabia escolher era uma roupa colorida para vestir. A vida do cara era tão fácil, que ele levantava de manhã com roupa de festa e ia dormir com roupa de festa, não precisava trabalhar. Ele precisava sair dessa situação. Deus, por amor, Deus queria abençoar José. Deus queria ajudar e sabia que ele tinha uma capacidade muito maior do que a dos seus irmãos e podia se destacar na sua família. Mas para que de fato Deus conseguisse usar todo esse potencial, precisava tirar José da situação de conforto que ele vivia. Quem sabe quantas vezes na vida Deus já não olhou para a tua vida e enxergou que você estava na mesma situação de conforto que José se encontrava. Deus precisava te tirar daquela situação de conforto. Deus precisou colocar problemas na tua vida, dificuldades na tua vida, aflições na tua vida, tristezas na tua vida, para que você saísse da situação de mesmice, te levantasse e te tornasse alguém de fato de valor e de real importância. Deus ama cada um de nós, e Ele disse que eu vim para vos dar vida, e vida como que José ia ter abundância de fato na sua vida, se nunca sequer tinha trabalhado na vida? Ia passar a vida inteira dependendo de papai e maninho. Entendemos que com essa mensagem, veja quantos problemas, doenças, enfermidades e outras tantas coisas acontecem na tua vida. Deus não está te punindo e te castigando. Ele quer te tornar uma pessoa melhor. Ele quer que você ponha para fora os talentos que de fato você tem.
Ele quer que de fato você consiga chegar a algum lugar na vida, a conquistar grandes coisas, ser uma pessoa de importância, pelo menos dentro da sua casa e da sua família. Ele não quer que você seja apenas mais um na multidão, mais um dentro da tua casa. Ele não quer que você seja alguém dependente dos outros até para comer. Deus quer que você desenvolva e faça uso do teu potencial e da tua capacidade. Porém, muitas vezes nós estamos numa situação de conforto, uma situação tão tranquila, tão dependente dos outros, que não percebemos isso e acabamos tendo a tendência de permanecer na mesma situação. Na mesma situação. E Deus quer mudar isso. Deus quer fazer essa diferença. Deus quer transformar isso em uma grande bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa. Deus quer que você possa olhar para si mesmo e se sentir feliz. Eu tenho orgulho de tudo aquilo que consegui com a ajuda de Deus, pois eu estava lá sem nada um dia na casa do meu pai, e hoje estou sobre todo o Egito para a glória de Deus. Vemos que José, ao ter a experiência de administrar uma casa, ao ter a experiência de fazer um trabalho progredir e crescer, ao ter a experiência de fazer as coisas se desenvolverem e avançarem, ao conseguir ter a experiência de manter a sua fidelidade, ao conseguir ter a experiência com tudo isso, Deus enxerga: agora você está pronto. Agora você está pronto para começar a caminhar, para começar a conquistar as coisas que Deus tem para você. Quem sabe se até o momento você olha a tua vida na tua volta, só tem problema, só tem dificuldade, só tem aflição, só tem luta, só tem sofrimento. Quem sabe você ainda não conseguiu aprender tudo o que precisa aprender. José foi sábio, buscou a Deus, se entregou a Deus, e com apenas em um emprego adquiriu toda a experiência que precisava. Quem sabe você já levou 50 tundas de laço da vida e ainda não aprendeu tudo que tem que aprender. Quem sabe ainda vai ter que levar mais umas 10, 15 ou 20 para conseguir de fato aprender. Nós temos o direito de escolher. Eu aprendo com aquilo que eu vivo e passo a fazer escolhas pensadas e programadas. Eu continuo dando soco no ar, continuo sonhando, sonho, corro fazer, não planejo, não penso, não analiso se é ou não é, se é vantagem ou se não é. Vemos que José agora preparado, pronto, ele chama a atenção de Deus. Deus reconhece nele fidelidade, a bondade de Deus desce sobre José. Ele lá na prisão, José, ele se depara com dois homens, o chefe dos padeiros e o chefe dos garçons. Os dois haviam entrado numa discussão lá com o rei, um problema, e eles foram acusados, e os dois estavam presos. E eles têm dois sonhos, e ao contarem para José os sonhos, José interpreta os sonhos, e dias depois, tudo conforme José disse, acontece. Tudo vem e acontece. Nada fica diferente. Tudo acontece. Mas aquele homem, um deles veio a morrer porque era o culpado, e o outro voltou para o seu status ao lado do rei. Havia prometido ajudar José, mas esqueceu. O tempo se passou e chegou num dado momento que ele lembrou da promessa que tinha feito a José. Falou para o faraó que naquela semana tinha tido também dois sonhos.
aquele chefe chega para o faraó e diz: lá na prisão eu conheci um hebreu chamado José, que eu contei os sonhos que eu tinha tido, ele interpretou, deu a resposta, e dias depois aconteceu tudo exatamente conforme ele disse, deu bem certinho. E se o Senhor permitir, eu creio que ele pode interpretar os teus, já que ninguém dos sábios naquele reino conseguia. José é chamado, toma um banho, corta o cabelo, faz a barba, se prepara para vir diante do faraó, semelhante como o hino que eu estava cantando com o Eduardo, né? A gente lava as nossas vestes, organiza o nosso pensamento, põe as ideias no lugar, como se diz, ergue novamente a cabeça e olha em direção em Deus. José chega diante do faraó, escuta os sonhos e dá a interpretação. O faraó, ao ver aquilo e ao ouvir, concorda que tinha lógica o que ele estava falando. E aí José diz para o faraó: então agora escolha alguém para que possa colocar em prática tudo isso e prever os mantimentos para os tempos difíceis que virão. O faraó olha para ele e diz: não creio que exista neste reino ninguém mais sábio e inteligente que tu, para colocar esse plano em prática. Assim como Deus foi contigo e te deu sabedoria para interpretar, certamente te ajudará a colocar isso tudo em prática. A partir de hoje, em todo o território do Egito, somente eu estarei acima de ti, ninguém mais. O sonhador se torna governador. Em que situação você se encontra hoje? A de sonhador ou a de governador? Como tu tem planejado a tua vida? Tem conseguido aprender as lições que a vida tem te dado? Tem conseguido aprender e olhar para as oportunidades que a vida tem te dado? Tem conseguido enxergar isso? Tem buscado em Deus sabedoria? Pois certamente você, assim como eu, somos movidos a sentimentos, somos movidos a pensamentos, a comportamentos, a atitudes. Não somos perfeitos, temos dias mais fáceis, temos dias mais complicados, né? Temos dias que nós estamos mega espertos, tem dia que só Jesus na causa. Então nós, por sermos variáveis e não sermos perfeitos, precisamos da ajuda e o auxílio de Deus. Precisamos perceber que não adianta eu sonhar se eu continuar numa situação de conforto. É preciso eu me preocupar em tornar os sonhos realidade. José não chegou lá como governador e não realizou os sonhos que ele tinha. Depois os seus irmãos, seu pai, se prostram diante dele exatamente conforme esse sonho inicial. Mas isso não aconteceu porque José ficou orando em casa, pedindo para que Deus o ajudasse. Ele colocou em prática as coisas, ele correu atrás, ele se aprimorou, ele melhorou, ele passou trabalho na vida, mas ele sabia aonde estava e aonde queria chegar. Ele planejou todas as coisas, ao ponto que ele foi reconhecido como um excelente administrador, ainda no tempo que ele era responsável pela casa de Potifar. Ele foi reconhecido que realmente era uma pessoa inteligente, uma pessoa de Deus. Como é que tu tem planejado e feito as coisas diante de Deus? As pessoas, quando querem uma bênção de Deus, elas fazem: eu estou com dor de barriga. Então ela faz uma oração e quer que 5 minutos depois a dor de barriga seja curada.
Agora, quando é para ela se converter, eu vou me batizar e me entregar a Deus, leva 20 anos. Quando é para mim me aproximar de Deus, leva 20 anos. Quando é para Deus se aproximar de mim, tem que levar 5 minutos. E se passar de 5, eu já começo a reclamar que está demorando demais. Já começa a botar defeito que Deus ele não cura, que ele não faz nada, porque se fosse fazer já tinha feito. Veja que esse é um caminho que muitas vezes entra em conflito. Eu não tenho pressa quando é para fazer algo para Deus, mas quero que Deus tenha pressa para fazer algo por mim. Planejamento. Sabe quando a gente lê lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43, há alguns dias, inclusive, eu preguei essa mensagem, que assim diz: e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que é uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te apanhe. Perseverança. Por que muitas vezes eu digo para as pessoas, tu está tendo uma dificuldade, faz uma campanha de oração, 7 semanas consecutivas, e clama a Deus por isso. Mas não, as pessoas, elas vêm em um culto hoje, Senhor, eu preciso do emprego, e já quer que Deus faça milagre. Deixa Deus se planejar, deixa os anjos se organizar para te ajudar, poxa. Tu pega todo mundo de surpresa, não faz uma oração nunca, não busca Deus nunca, não é conhecido no céu, ninguém sabe quem tu é, que nunca passou uma oração tua por lá. De repente chega uma oração de um tal de Tadeu, pedindo um emprego, ninguém sabe nem quem é o Tadeu. Poxa, Tadeu, faz uma corrente de oração, primeiro para os anjos te conhecer, saber no que tu trabalha, qual é a tua capacidade, aonde tem vaga para ti, para eles te levarem até lá e tu receber a bênção. Tu quer que ele faça isso tudo em 5 minutos? Deus criou o mundo em 6 dias, e tu quer que ele mude o teu mundo em 5 minutos? A fé remove montanhas. Mas se tu não consegue mover nem o copinho d'água do lugar, como é que tu quer mover montanha com a tua fé? Tenha perseverança. Tenha perseverança. E eu estou falando isso partindo do princípio que tu nunca fez uma bobagem na vida sequer. Agora tu imagina a situação, o cara é tão trabalhador que já trabalhou em todas as firmas da cidade, não tem uma que ele nunca tenha trabalhado, foi despedido de todas, e ele chega na igreja pedindo mudança de vida e um emprego. O que Deus faz? Está entendendo a situação? Que não é que Deus não quer ajudar. Agora, há um tempo para te ficar na prisão. José precisou ficar um tempo na prisão, até que Deus preparasse a oportunidade para que ele estivesse diante de um faraó, falasse as coisas da maneira certa e obtesse o emprego que ele queria. José só queria o emprego de governador. Qual emprego que você quer? De que forma tu tem te preparado para enfrentar as coisas na vida? Eu quero ser um grande diretor de uma empresa. Amém? O que tu tem feito para chegar lá? Eu oro todo dia às 3 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Quem sabe uns 50 anos tu chega lá. Só oração não vai resolver. Tu vai precisar passar por momentos difíceis, de se esforçar para estudar, de se esforçar trabalhando em serviços dificultosos, em trabalhos ruins. Ou tu acha que José chegou na casa de Potifar e já começou trabalhando logo como chefe de tudo, só porque era um homem bonitinho? Claro que não, certamente ele começou nos piores serviços, ele era escravo. Mas com o tempo ele foi mostrando qualidade e melhorando dentro do serviço, do trabalho que ele estava. Assim acontece com cada um de nós na vida, não é diferente. Deus pode sim abençoar para que você possa chegar no momento certo, na hora certa, no lugar certo.
mas não é hoje ou amanhã. Deixa Ele trabalhar. Amém? Programe a tua vida, faça campanhas de oração por aquilo que você necessita. Olha para Deus, confia em Deus, acredita em Deus, busca Deus, te coloca diante de Deus, mas corre atrás dos teus sonhos, peça sabedoria a Deus. O que tu gosta de fazer? O que tu gosta de fazer para Deus? O que tu gosta de realizar? Corre atrás disso, te aprimora, faz curso, melhora, dá ferramentas para que Deus possa trabalhar na tua vida, no teu dia a dia, na tua casa, no teu lar, na tua família. Dá ferramentas, fornece ferramentas para que Deus possa guiar as coisas. O momento da prisão é justamente o momento de nós pensarmos: o que eu quero da minha vida? José gostava tanto de sonhos que ele buscou a Deus e se aprimorou na área de interpretação de sonhos. Se aprimorou nisso. Ele tinha tanta facilidade para sonhar, ele percebeu que Deus tinha tanta facilidade para falar com ele em sonhos, que certamente em um momento ele disse: Senhor, eu não quero apenas sonhar, eu quero também interpretar. Eu quero entender o que eu estou sonhando. Eu quero entender o que tu está falando comigo. E ele orou e buscou a Deus por isso. Lá na prisão, ele buscou a Deus para que Deus o ajudasse, que ele tivesse capacidade de interpretar. E foi justamente isso que o abençoou, que ele chegasse aonde ele chegou. A interpretação dos sonhos. Ele desenvolveu um talento que ele tinha. E o resultado foi a conquista e a concretização. Um homem que era apenas um sonhador, passa a interpretar os sonhos e a ser governador. Agora, você hoje tem a escolha de ser algum vencedor ou continuar justamente onde você está, sonhando, errando, sonhando, errando, sonhando, errando. Deus não obriga ninguém a sair daqui e passar para lá. Isso é uma escolha minha, é uma escolha sua. Faça uma campanha de oração, para que Deus te ilumine, para que Deus te ajude, para que os anjos possam começar a trabalhar nas áreas a qual você vai expor para Deus, para que Deus te ajude, e certamente muito eles vão te ajudar, nas dificuldades, nas limitações. Tiago mesmo diz: tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá, sem jogar em rosto. Não é isso que está lá em Tiago? Então, peça para Deus sabedoria. Agora, não ache: Senhor, eu sou muito burro, me abençoa. Amém. Amanhã de manhã eu levanto um gênio da matemática. Bom que fosse assim, mas não é. Deus, Ele vai usar meios para que você adquira esta sabedoria. Quando eu peço: Senhor, me dá paciência, Ele não vai pegar uma bolinha de paciência e colocar dentro do teu cérebro. Ele vai te dar momentos para que você aprenda a ter paciência. Quando você pedir para o Senhor: Senhor, me ajude a amar, Ele não vai colocar amor no teu coração. Ele vai te dar oportunidades para que você ame alguém. Deus, Ele não pode colocar as coisas dentro de ti. Ele pode te dar meios para que você desenvolva essas qualidades. José conseguiu. José percebeu: eu tenho uma grande facilidade para sonhar. Deus fala comigo em sonhos muito fácil. E ele se aprimorou, ele buscou a Deus, passou por várias prisões, passou por momentos difíceis, mas ao longo desse tempo, aprimorou os seus talentos, e Deus usou os seus talentos para o levar ao lugar mais alto que sequer um dia ele pôde sonhar. Bem disse Deus: Deus é riquíssimo em misericórdia, para nos dar muito além do que pedimos. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Lá na vigília depois estaremos falando mais sobre isso, sobre a questão dos sonhos, o preparo para isso. Daqui a pouco temos a vigília lá na casa do presbítero Zigomar. Todos estão convidados pela glória de Deus. Convido você a se colocar em pé. Vamos fazermos uma oração. Vamos orar ao Senhor. Coloca a tua mão direita aí sobre o teu coração, para que Deus possa te iluminar, Deus possa te abençoar. Desde já também estaremos orando, estaremos fazendo uma viagem amanhã para Guaporé, eu juntamente com alguns obreiros, e estaremos indo para Guaporé participar do culto lá com a graça e a glória de Deus,
para que Deus possa nos aprimorar, Deus possa abençoar. Essa semana teve só 5 cultos, então vamos no sexto, lá em Guaporé, a 190 quilômetros de distância, para a glória do Senhor Jesus. Tenho certeza que muita bênção e muita vitória o nosso Pai tem reservado para nós lá amanhã. Mas você que não estará lá amanhã, participa do culto da Guajuvira, é aqui bem mais pertinho. Vai lá buscar Deus, vai lá orar com Deus, faça um esforço, saia da tua situação de conforto. Eu sei que amanhã, chovendo, é muito mais confortável deitar numa cama com um controle remoto e uma bacia de pipoca. Agora isso não vai mudar a tua vida, isso não vai te ajudar. É preciso levantar, botar para funcionar a tua fé, a tua confiança, a tua expectativa para com Deus, para que Deus trabalhe no teu coração e na tua vida. Fecha os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Que a tua glória, que a tua bênção e a tua graça se manifeste em cada coração e cada vida que está aqui presente neste lugar, neste momento, que está lá na sua casa, ouvindo a tua palavra, ouvindo os teus ensinamentos. Quem sabe, ó Deus, ela é uma pessoa que até hoje não conseguiu ver praticamente nenhum dos seus sonhos se concretizarem. Ao longo da vida teve apenas tristezas, sofrimentos, teve apenas motivos para chorar e muito pouco, ou quem sabe nenhum motivo para sorrir. Mas eu creio num Deus que criou o caminho da verdade e da vida. Eu creio num Deus que criou o caminho para dar vida e vida com abundância. Eu creio num Deus que pode nesse momento pegar todo o conhecimento que essas pessoas adquiriram ao longo dos seus anos e ajudá-los, ó Deus, a ter uma vida melhor, ajudá-los a ter mais paz, ajudá-los, ó Senhor, a ter uma vida mais tranquila, ajudá-los, ó Senhor, para que na próxima vez que deitar sua cabeça sobre o travesseiro, não terão motivo para lágrimas sobre ele derramar. Ajudai-os, ó Senhor, com o teu poder e com a tua graça. Tu és riquíssimo em misericórdia e não há situação que tu não possa mudar. Não há doença, Senhor, que não possa curar. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, determina a vitória e a bênção sobre cada uma dessas pessoas que com fé estão se colocando diante de ti, que com fé nesse momento, ó Pai, estão clamando pelo teu poder e pela tua graça, que com fé nesse momento estão colocando aos teus pés o sofrimento, a dor, a doença, estão colocando a sua família, os vícios, ó Pai, para que todos, ó Senhor, em nome de Jesus, toda a força do mal, todo o poder das trevas, toda a doença, Senhor, que atormentou até hoje, pare em nome de Jesus a partir de agora, seja amarrado pelo teu poder e pela tua graça, que o teu Espírito Santo, ó Senhor, manifeste nesses corações, manifeste nessas vidas, para que cada um, Senhor, consiga orar, cada um consiga clamar, cada um consiga sentir o teu Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu dia a dia, para que a partir de hoje, ó Pai, se alegrem, clamem, orem, busquem ao teu poder e a tua graça. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por cada milagre que nesse momento está manifestando, por cada pessoa que está sendo curada, ó Pai, através da tua graça. Sei que os teus anjos não há limite para eles irem, não há distância para onde eles não possam percorrer. Obrigado, ó Deus, que a tua cura, que o teu milagre, que a tua bênção seja, ó Senhor, representada em cada sorriso que estas pessoas que estão ouvindo este culto nesse momento estão dando a ti, no seu dia a dia, na sua casa, e darão a partir de hoje. Que cada vez que sorrirem a partir de hoje, ó Pai, seja o símbolo do teu Espírito, do teu poder e da tua graça, que se manifestou sobre a sua vida, se manifestou sobre a sua casa. Obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo. Nas tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus vai
realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através